episódio de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma das comidas mais tradicionais do Festival de Meio de Outono da China, que é o bolinho da lua ou o Webin. Atualmente existem dezenas de recheios diferentes para o bolinho da lua, mas dessa vez eu quis trazer uma fusão de Brasil e China, com a parte de fora sendo totalmente chinesa, mas o recheio sendo 100% brasileiro. E além de ser muito bonitinho, ele também é extremamente gostoso, então bora experimentar! Gente, isso aqui tá muito gostoso. Realmente a fusão da gastronomia brasileira com a chinesa dá super certo. Então eu apresento a vocês o Webin de goiabada. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o bolinho da lua ou Webin em mandarim. Não sei se vocês conhecem a história dele, mas ele é baseado também no folclore chinês, que é muito bonito. Ele é basicamente a principal receita que é servida no Festival de Meio de Outono lá da China. Como vocês já imaginam, por ser um doce milenar, ele tem vários tipos de recheio e muitos tipos de se fazer. E eu vou ensinar para vocês um que é uma fusão de Brasil e China. E eu quis dar um pouquinho do toque mineiro aqui nesse Webin, então vamos comigo. Então nós vamos começar preparando aquela casquinha de fora. Basicamente lá na China eles utilizam um outro tipo de xarope, que normalmente é feito de arroz, mas aqui no Brasil é bem difícil de encontrar. Então você pode substituir por mel, que é o que eu estou fazendo aqui, ou agave. Então você pode escolher entre um e outro, que é mais fácil. Primeiro a gente vai entrar com os líquidos, então eu vou entrar com água, óleo de soja e uma pitadinha de sal. Vou misturar esses 4 ingredientes muito bem. Só você mexer esses 4 ingredientes, e o mel é um pouco chato de se misturar com o óleo, mas é só você indo bem rápido por uns 2 ou 3 minutos fazendo esse movimento e eles já vão ficar completamente homogêneos. Todos os 4 ingredientes já estiverem bem misturados, nós vamos entrar com a farinha de trigo toda de uma vez. E agora, bem aos poucos, nós vamos incorporar a farinha de trigo nos líquidos. No início a gente realmente vai achando que vai dar errado, mas confie no processo porque a massa vai ficar super homogênea no final. Pode acontecer dela ficar bem quebradiça e seca, como aqui no vídeo. Nesse caso, vocês vão entrando com água bem aos pouquinhos. Aqui tem 2 colheres de sopa, vou entrar só com a metade e vou começar a sovar de novo. Coloquei as 2 colheres de água, eu ainda fiquei sovando por mais 2 minutos para poder garantir que ela ia ficar bem elástica. E depois desse tempo ela já está ótima para a gente poder modelar e fazer as bolinhas. Outro ponto importante que você deve ter é que a casquinha de fora tem que ter mais massa do que o recheio de 100. Então, como ajuda de uma balança de cozinha mesmo, eu vou ligar aqui e vou fazer com que a casquinha de fora pese 25 gramas. É bom você ter todas elas do mesmo tamanho para poder ficar bem uniforme. E o recheio eu vou fazer com 20 gramas. Assim fica bem fácil da gente encaixar o recheio dentro da casquinha de mel. E agora, com 25 gramas, é só enrolar, que é super fácil, igual um brigadeiro que a gente já está bem acostumado. Não precisa ficar completamente uniforme. E reservar. Repita esse processo até a massa acabar por completo. Terminei de enrolar as casquinhas de fora de mel e agora a gente vai para o recheio. E como eu falei, eu queria fazer uma fusão bem Brasil e China e eu escolhi a goiabada brasileira e mineira para ser o nosso recheio. Se você quiser um recheio mais tradicional chinês, já tem uma parceria comigo e com a Embaixada da China lá no Instagram, onde a gente fez uma outra receita de Webin. E aqui também não tem segredo, como o nosso recheio já está pronto, eu vou cortar em pequenos quadradinhos de 20 gramas. Não tem problema se passar um pouquinho ou se sobrar um pouquinho, não. Eu não vou nem enrolar, vou deixar bem quadradinho assim, não tem problema. E aqui já tem 20 gramas. Basicamente, então, é só a gente enrolar e eu vou mostrar pra você. A casquinha de fora, até ela ficar bem fininha. Vocês podem fazer com um rolo de massa, mas aqui eu tô fazendo com a mão também, porque ela abre super fácil. Quando ela já estiver bem abertinha assim, vou colocar o recheio no centro e aos poucos eu vou fechar a massa externa no recheio. Não esqueça de apertar bem as pontinhas para não abrir. E agora é só você enrolar de novo. Enrolou e agora ele vai ficar desse jeitinho aqui. Não precisa ficar completamente uniforme, porque a gente vai vir com o ejetor e vai dar forma nele. Então ele não precisa ficar totalmente redondinho.
com a casquinha e vou abrindo até ela ficar bem fininha. E se vocês quiserem, podem usar um rolo de massa também para abrir, que é bem mais rápido. Mas tá bem facilzinho de fazer com a mão. Virou uma panquequinha. Pego o recheio, coloco aqui no centro. E vou cobrindo ele bem aos pouquinhos com a casquinha de fora. Aperta as bordinhas para poder fechar bem. Enrolou e já está pronto. No mesmo esquema, não tem segredo nenhum, é só você apertando as pontinhas para garantir que o recheio não vai vazar na hora que a gente for assar ele. E já está pronto. Aqui rendeu muitos bolinhos da lua e agora é só a gente dar a forma que a gente quiser. Eu tenho alguns ejetores e vou mostrar para vocês. Esses aqui são os ejetores que a gente vai utilizar para poder dar uma forma de flor ou de algum outro enfeite que você queira. Eles são facilmente encontrados nessas lojas de festas ou na internet. Eu vou usar esse aqui de flor e vou mostrar pra vocês como que é fácil. Basicamente, a gente já vai pegar um bolinho, vai colocar aqui dentro, e agora é só colocar em uma superfície plana e achatar com um pouco de força várias vezes para poder dar a forma de flor. E tirar. Olha que lindo que fica. Você colocar o bolinho aqui dentro, dá uma apertadinha, não tem problema ele se despedaçar um pouco. E agora a gente vai virar. É bom aqui você apertar várias vezes para ele ter o formato da flor no final. Por fim, quando você tiver apertado o suficiente, é só você tirar. E aí ele vai ficar com esse formato muito bonitinho no final. E o recheio ficou todo lá dentro. A forma para o último bolinho da lua. Ficou uma gracinha. E agora a gente vai colocar em uma forma pra gente finalmente levar ao forno. Eu decidi assar os meus bolinhos da lua nesse tipo de tapete de silicone, mas qualquer tipo de papel antiaderente também dá certo, porque eles costumam grudar um pouquinho. Então agora é só a gente colocar eles aqui dentro. Não precisa deixar muito espaçado, porque eles não crescem. Nossa, coube certinho. E agora, pra gente poder finalizar e levar ao forno, eu vou pincelar uma gema de ovo por cima de todos eles. Pincele o ovo sempre devagar para ele não perder o formato da flor e nem seus detalhes. E não esqueça de pincelar nas laterais também. Bolinhos da lua já pincelados e agora a gente vai levar ao forno. Levar eles para poderem assarem a 180 graus por cerca de 30 minutos ou até ficarem bem dourados. E os nossos bolinhos da lua acabaram de sair do forno e estão super dourados. E esse aqui é o resultado final. Olha como que o desenho ficou super bonito. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e até uma próxima!